Olá, gente, estamos aqui então na aula 21, né? Estamos no capítulo 22, mais um capítulo, é o último que a gente vai estar falando sobre o batismo no Espírito Santo. É um tema muito importante para a igreja de hoje, né? A igreja efetivamente se torna testemunha, né? Como Jesus falou, né? Sereis minhas testemunhas, né, até os confins da terra, né? Quando? Quando do alto fores revestidos de poder. Então ali começou o Pentecostes e nós estamos em Pentecostes até hoje, né? Não temos que buscar um novo Pentecostes, temos que buscar o mesmo Pentecostes, né? Que está liberado para toda a igreja, aquele mover inicial, né? E hoje o mundo ele está muito vazio, né? A gente está caminhando aqui no país para um período, já estamos dentro dele, né? Mas um período de muita polêmica, muita divergência política, posições excessivamente polarizadas, né? É um tempo em que os cristãos precisam ter muita lucidez, né? Não estamos lutando por ninguém a não ser pelo Evangelho, pelo nome do Senhor Jesus, né? Isso é a base do nosso trabalho. Então, precisamos tomar muito cuidado para não entrar nessas discussões acaloradas, não se perder, né, em relação ao que são as nossas prioridades, quais são os nossos princípios, né? Então, o batismo no Espírito Santo é algo fundamental para a igreja, né? Aqueles discípulos, eles já haviam nascido de novo, como a gente já ensinou sobre isso, né? No dia do Pentecostes, eles já tinham nascido de novo. Jesus, após uma outra pescaria, né? Nas quais, ao contrário da primeira pescaria, as redes não se rompem, né? Mostrando que agora eles estão prontos para a pesca, para a colheita, né? Para ir atrás dos homens perdidos. E logo depois Jesus vai e fala, né? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E mesmo depois deles receberem o Espírito Santo dentro deles, foi um novo nascimento, Jesus falou: agora esperem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Então a igreja, para ser realmente uma testemunha de Jesus, né, não apenas para viver uma qualidade de vida que realmente sempre impacta as pessoas e atrai atenção, né, Deus nos deu um outro elemento, além do novo nascimento, que é esse revestimento de poder. E quando estamos revestidos com ele, nós somos realmente testemunhas. Este mundo que nós vivemos hoje, mais do que nunca, a igreja precisa desse poder para ser testemunha. Não dá para ser testemunha na marra, não dá para ser testemunha porque quer, não dá para ser testemunha por boa vontade, não. Nós precisamos do querer, precisamos da boa vontade, da disposição, mas nós precisamos ser revestidos de poder para sermos verdadeiras testemunhas do Senhor, que realmente conseguem alcançar pessoas, que conseguem realmente influenciar vidas, né? Naquele dia de Pentecostes, quando eles receberam, né, o Espírito Santo sobre eles, né, na forma de línguas de fogo e tal, eles começaram a falar em línguas e cada pessoa entendia na sua própria língua materna. Então foi um poder extraordinário para impactar, né? A gente não precisa escolher os milagres vêm, os milagres acontecem conforme o mover de Deus, conforme as decisões de Deus. E naquele primeiro momento a decisão foi o quê? Todo mundo vai falar numa língua qualquer e as pessoas vão entender na sua própria língua materna. Muito bem, o evangelho começou a explodir aí, né? Após isso, começou a ter muitas evidências do dom de línguas, né? Quando em espírito fala mistérios, ninguém entende,
né? Só Deus está entendendo o que você está falando a Deus, você mesmo não entende, tua mente fica infrutífera, né? E além disso, profecias, adorações, né? E as curas, os milagres foram se multiplicando como fruto deste revestimento de poder. Tá? Então, os dons iniciais, né, eles são aqueles mais básicos, que são tremendos, são poderosos, são verdadeiras testemunhas para quem escuta e quem recebe uma ministração através de um dom. Né? Mas os dons maiores foram aparecendo aos poucos. Né? Os milagres, né? As curas, né? As diferentes manifestações, eles foram vindo e crescendo, né? com um impacto cada vez maior de testemunha da existência do verdadeiro Deus, de Jesus Cristo, né? Usando o nome do Senhor Jesus, para que as pessoas creiam. E a igreja precisa disso hoje. Mais do que nunca, né? A igreja precisa disso. Jesus precisou. Né? Aqui em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou... Tem um ruídozinho vindo de algum lugar. Deixa que eu ouvi. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus precisou desse Espírito sobre ele para fazer a obra. Quanto mais nós, quanto mais a igreja de hoje, nós precisamos do Espírito sobre nós. E na medida que temos Espírito sobre nós, nós podemos realmente ter a esperança e a expectativa de quê? De pessoas sendo curadas, de pessoas se convertendo. E eu tenho uma convicção muito antiga de que toda vez que eu abro a boca para ministrar a palavra, para ensinar a palavra, sai poder. Que o Espírito Santo está comigo, que pessoas são tocadas. O dia que eu perder a convicção disso, veja, o poder de Deus, ele atua pela fé. Ele atua através da fé, né? E ele flui, né? A fé flui pelo amor, através do amor. Então, toda manifestação da igreja, se ela não é acompanhada, falamos outro dia nesses três, fé, amor e esperança. E o mais importante deles é o amor, né? Mas que eu posso ter a fé que remove montanhas, que faz isso e aquilo, mas se não tiver amor, de nada valerá. Deus é amor. Então, esse fluir do poder de Deus, obviamente, ele cresce por um caminho que Paulo aponta, né? Que é o amor. É a melhor forma de buscar os melhores dons. Mas eu preciso, obviamente, ter aquela expectativa, aquela esperança. Lembra que a fé, ela atua em cima de um campo. Qual é o campo da minha fé? Se o meu campo de atuação da fé é estreito, é pequeno, eu vou ter poucas manifestações. Mas na medida que eu vou abrindo a minha esperança, né? Esperança de que eu espero pela cura, eu espero que pessoas sejam curadas, eu espero que quando eu abro a boca saia poder e pessoas sejam tocadas e se convertam, ou seja, se arrependam, tenham grandes manifestações de Deus. Então, na medida que você vai aumentando a sua esperança, né? Eu espero que a minha vida profissional seja restaurada, eu espero que o meu corpo seja curado, que esse câncer saia do meu corpo definitivamente, e por aí vai, né? Na medida que a minha esperança se amplia, eu aumentei o campo de atuação da minha fé. Então agora eu posso usar a minha fé objetivamente em cima de algo que eu espero, né? A fé é plena certeza e convicção de coisas, fatos que não se veem, de coisas que se esperam, né? Então é o tamanho da minha esperança
que envolve as crenças que eu tenho daquilo que Deus faz, Deus realiza e Deus quer fazer através de nós. Se eu creio que os milagres foram só para o início da igreja, é isso que vai acontecer na minha vida. Porque eu limitei, eu tenho vamos dizer que é uma crença limitante que impede uma manifestação maior. Tá? Por quê? Por causa da minha incredulidade, né? Por causa da minha esperança limitada. Tá? Então a igreja, ela precisa mais do que nunca hoje crer no fluir deste poder, mas não um poder por poder, é um poder que se manifesta com 2 ou 3 ingredientes fundamentais. O amor, né, em primeiro lugar, a fé e a esperança. Tá? Porque eu posso ter uma fé grande, uma esperança pequena, então a minha fé vai atuar em cima de esperanças pequenas, vai fazer coisas pequenas. Mas quando Jesus vira para nós e fala assim, olha, o discípulo nunca será maior do que o mestre, mas vocês farão as mesmas coisas que eu fiz, e coisas ainda maiores farão, porque eu vou para o Pai, e o Espírito Santo vai ser enviado para vocês. Então, quando a gente ouve uma informação dessa, a nossa esperança, obviamente, se expande, né? E a igreja de hoje, ela precisa desses ingredientes, sem dúvida nenhuma, precisa ter uma manifestação séria, não apenas de querer, de disposição, não apenas de vontade, né? Que tudo isso é importante, é fundamental, mas é uma igreja revestida do Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito Santo sobre cada um de nós. Não adianta sair para a tua igreja e começar a cobrar do pastor, cobrar disso. Não, isso daí é algo que começa individualmente. Você começa a fluir nesse poder. E na medida que você flui e evolui e cresce, as coisas vão acontecendo, aí sim você vai influenciar outras pessoas. Esse é o momento da influência. Tá? E não sair esbravejando, olha, a igreja não está pregando, tem que pregar isso. A pessoa precisa enxergar. Qual é o melhor caminho para que as pessoas vejam? É o teu próprio testemunho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, na medida que eu estiver cheio desse poder, né, estiver tomando posse daquilo que já é meu, estiver fluindo nesse poder, essa vai ser a testemunha. Isso é o que vai mexer com a vida dos outros, que vai mexer talvez com a vida dos seus membros da sua igreja, ou do seu pastor, ou dos seus líderes. Tá? Então vamos lá, a igreja teve esse início, né, com um grande mover do Espírito Santo. Depois ela foi esfriando, o diabo virou membro da igreja, né? A igreja começou a ter essa influência mundana. O Império Romano, vendo a força do cristianismo, ele falou, vamos trazer para dentro. Aí obrigou os seus soldados todos a serem batizados no cristianismo, né, nas águas, e sem batalhões e batalhões, sem serem convertidos, sendo batizados nas águas, né, continuando com as crenças antigas, não tinha nada a ver com Jesus, nunca nasceram de novo, né, a maior parte deles, mas o que acontecia? Uma miscigenação do cristianismo com um monte de culturas religiosas de outras raças, de outros grupos que estavam ali se encontrando e se aglomerando dentro do Império Romano, né? E aí começou essas questões todas de magia, tudo que não é o objetivo do estudo de hoje. Mas essa igreja foi evoluindo, ela foi involuindo, né? Ela foi se tornando como a mulher que colocou o fermento na massa, e esse fermento foi se espalhando, e uma hora a massa ficou toda levedada, né? Então nós passamos aí quase que 1000 anos da igreja, né, em que ela viveu de uma forma muito obscura, né, de uma forma muito incrédula, com indulgências. A Bíblia foi proibida para o povo
só os líderes, né, o clero podia ler a Bíblia, porque é um livro impossível de se entender, precisa de muito estudo e tal, e tirar a palavra de Deus da mão do homem. Tudo aquilo que era de Deus, a própria igreja tirou, né? Então passamos por um período muito obscuro da igreja. E em algum momento a igreja teve um despertamento. O justo viverá pela fé. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser revelada. Tem um monte de coisa que está se ensinando que não estão na palavra, né? E aí veio Lutero, vieram Calvino, vieram vários outros na sequência, né? E houve um mover muito grande. Só que o que aconteceu depois? A igreja começou a ter as suas verdades próprias, cada uma. Então, um criam nisso, outro criam naquilo, outro criam desse jeito, um cria daquele jeito, outro cria assim, e grandes batalhas teológicas foram se formando. E a igreja se dividiu no meio da sua pluralidade doutrinária, a pluralidade de visões. E em vez de enxergarmos e buscarmos a multiforme sabedoria de Deus, nós criamos as multiformas divididas da igreja, né? E foi dividida a igreja. Então, é uma igreja dividida, o mundo não crê. Porque como é que Jesus disse que o mundo vai crer? Quando nós formos um, né? Quando houver unidade dentro da igreja de Cristo. Porque não existe denominação no mundo espiritual. Não existe a igreja tal, a igreja fulano de tal, a igreja do ministério, não sei das quantas. Não existe nada disso. Para o Senhor existe a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Pode estar misturada, espalhada em inúmeras dessas igrejas locais. Inclusive em algumas que a gente acha que não pode, essa igreja não faz sentido e tal. Deve estar cheio de cristãos nascidos de novo lá dentro, de homens e mulheres de Deus. Então veja, essas separações e divisões, elas fragilizaram a igreja. A igreja não é um bom testemunho, tá? Então, esse revestimento de poder no meio de divisões não é o caminho. Não é o caminho. Não é o que vai fazer o mundo crer. Não é um testemunho que nós temos que dar. Não é defender as nossas teologias que vai alcançar o mundo e vai fazer com que a igreja seja igreja. Com que a igreja seja um testemunho poderoso de Jesus para alcançar realmente muitas vidas perdidas que estão por aí nesse mundo. As próximas décadas, essa situação toda tende a se agravar, né? A gente já falou aqui que a previsão da Organização Mundial de Saúde, isso está cada vez mais consolidado, que nós estamos falando que até 2030, 50% da população mundial vai sofrer de ansiedade e ou depressão. Ansiedade crônica e ou depressão, médias ou profundas. 50% da população mundial. Nós temos que estar preparados, primeiro, para não sermos esses ansiosos e depressivos, deprimidos. Isso é a primeira coisa, se proteger, ficar, né, ter mais noção da vida com Deus, do fluir do Espírito Santo, para poder não entrar nessa, né? Porque as pessoas magoadas, polarizadas, no mundo de violência, entregues ao medo, entregues à ansiedade, ao pensamento acelerado, tudo, isso daí tudo vai estragando a nossa alma. E temos que ser aqueles que seremos os usados pelo Senhor para curar vidas. Para curar vidas, para sarar pessoas, né? Porque o Senhor cura a alma e o corpo. Essa é a minha esperança. Eu não espero que Deus cure só o corpo ou que cure só a alma. Eu creio num Deus que cura a alma e cura o corpo. Ou a Bíblia nos Evangelhos não nos ensina que Jesus curou lunáticos? Ele não fala de expulsão de demônio de lunáticos, ele curou lunáticos. Ah, mas não tem cura para um psicótico, uma coisa tem. Em Jesus, tudo tem cura.
e libertou endemoniados. A igreja está aqui para fazer isso. Só que nem todo endemoniado, né, é endemoniado como a gente pensa. Alguns podem ser simplesmente lunáticos e precisam dessa cura na alma e não no espírito. Então a igreja precisa estar fortalecida para viver essas últimas décadas. Queridos, o arrebatamento está muito próximo. Cada vez se aproxima mais, é óbvio, né? Cada dia que passa, nós estamos um dia mais perto do arrebatamento. Mas os sinais, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, tudo aquilo que está acontecendo em relação às profecias, as evidências estão crescendo. E aí, como Jesus nos ensinou, né? Olha, vocês não conseguem ver os sinais, saber discernir o verão, o inverno, quando vem os ventos, quando vem a chuva, vocês não sabem perceber isso? Da mesma forma, pelos sinais, vocês devem perceber que o tempo está cada vez mais próximo. Tá? Então, o nosso trabalho, tá? Nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. O diabo prende homens na mentira, prende pessoas neste mundo, o mundo jaz no maligno e nós estamos libertando pessoas. Nós estamos desfazendo mentiras. Nós estamos levantando a bandeira do Evangelho e da Palavra de Deus, para que ela seja conhecida, difundida, a verdadeira, a verdade, a sã doutrina sendo espalhada. E para isso a igreja precisa estar revestida de Espírito Santo sobre nós. Esse revestimento, tá? Que se manifesta com fé, esperança e amor, né? Veja, a igreja dormindo em tantas divisões, em críticas, em briguinhas dentro da igreja, é o líder de louvor que não quer liderar junto com outro líder, é alguém que ficou zangado com o professor da escola dominical porque deu uma certa dura no filho e eu não gostei, eu não gosto dessa pessoa, não está preparada, esse diácono não pode ser diácono, olha a vida dele, ele é muito nervoso e esse, aquilo e isso, né? Muita briguinha, muita picuinha, muita besteirinha. Isso é uma surra do diabo, né? Se você pretende entrar numa batalha de MMA, por exemplo, né, sem um treinamento, sem estar consciente que você tem um adversário, sem estar consciente de que o teu adversário não é o teu técnico, teu adversário não é a torcida, teu adversário não é o juiz que está lá, o teu adversário é o oponente. E esse oponente é perigoso. Talvez seja a faixa preta de 2, 3, 4, né, artes marciais. Então a igreja não pode ser tão inocente para entrar na luta espiritual, para entrar na batalha pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós não podemos ser infantis, né? O inimigo está com metralhadoras e nós estamos com canivetes. Não há comparação de uma briga assim. Eu preciso usar as armas espirituais que eu tenho. Eu preciso colocar elas em prática. Eu preciso trazer aquilo que eu tenho, que Deus me deu, que é o Espírito Santo, sobre mim. E começar a liberar isso daí, né? O Espírito Santo, ele vem sobre pessoas que nasceram de novo. Porque pessoas que nasceram de novo estão sendo trabalhadas interiormente em quê? Na fé, na esperança, no amor, né? Em todo o fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, este ser humano, esta igreja, este membro é aquele que vai realmente poder fluir no poder de Deus. Vamos aqui para a página 122. Começa com esta frase aqui, né? O batismo do Espírito Santo tem como objetivo maior nos capacitar para a guerra. Capacitar para a guerra. É óbvio que a experiência, né, vai te dando força
eu vou trazer aqui uma observação que eu acho muito importante. Novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Quanto mais a minha alma se inclina para o Espírito, mais o fruto do Espírito vai se manifestar na minha vida. Mas é óbvio que eu posso ser uma criança espiritual. E uma criança espiritual que se inclina para o Espírito se manifesta. O fruto do Espírito flui na vida daquela pessoa. Quando essa pessoa que é criança vai crescendo, vai amadurecendo, tá? Ela pode ter uma bagagem, porque a sua alma já tem sido aperfeiçoada. Então ela pode ter uma bagagem maior, uma experiência maior. Ela vai continuar dependendo desse fluir do Espírito. Tá? Só que ela já está mais experimentada. Ela não cai mais à toa. Ela não é levada por qualquer vento de doutrina. Ela não se impressiona mais com qualquer tribulação, com qualquer problema que surge na vida, com um não que ela toma, com uma frustração que ela tenha que lidar, certo? A maturidade faz isso. Quando nós falamos do Espírito Santo sobre nós, né, que é o batismo, o revestimento de poder, é revestir, né, de poder, o objetivo não é a transformação interior, o objetivo é poder, é capacidade para a guerra. São os dons que vêm através do batismo, o fruto é através do novo nascimento, do Espírito Santo dentro de nós. Tá? Os dons, eles vêm através do batismo no Espírito Santo. É o que nos capacita a sermos boas testemunhas de Jesus, tá? Com poder. Então, eu posso ser um bebê na fé, né? Mas se eu fluir no poder de Deus, muitas coisas podem acontecer através da minha vida. Agora, da mesma forma que há um amadurecimento, né, da criança espiritual para o adulto espiritual, o ancião espiritual, também existe o preparo para a guerra. Você começa na batalha, você não tem ainda aquele condicionamento, mas você vai sendo treinado, forjado, formado, preparado. É um processo. Então, você tem o mesmo poder do Espírito Santo fluindo num bebê na fé ou num ancião na fé. Tá? Um bebê na batalha espiritual ou um ancião, um guerreiro formado, né? Um general do exército na batalha espiritual. Tá? E aí a gente pode fluir cada vez mais, você vai adquirindo experiências, as experiências vão nos moldando mais para a batalha e para que Deus possa nos usar cada vez mais, né? Conhecer nossa fidelidade, provar nossa fidelidade e poder nos usar mais. Tá? Então, João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, esta é a mensagem da igreja para o mundo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem é Jesus aqui na terra hoje? Veja, qual é a maior referência de figura, né, de metáfora que tem na Bíblia sobre isso? A igreja é o corpo de Cristo. Jesus estava aqui dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. A igreja está aqui agora dizendo o quê? Eu estou no Senhor, eu tenho essa água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu vou te dar alimento, eu vou te dar coisa. Vem direto do Senhor. Mas eu vou dar para você. Por que o Espírito Santo flui com a imposição de mãos? Porque Deus está dizendo claramente que eu estou usando essa pessoa para impor as mãos sobre a tua vida, para que a minha presença flua através dela para você. Então existe essa importância da igreja que está revestida de poder. Nós estamos revestidos de poder, nós passamos poder para os outros, né? Os dons fluem através disso, o batismo no Espírito flui através disso.
A conversão flui através dessa água que nós lançamos sobre as pessoas. É o Espírito Santo. Quando você abre a boca, você está jogando água espiritual, aquela água que Jesus disse, né? Quem crer em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios. Não é um rio. Rios de água viva. Então, essa água a gente oferece para o mundo como corpo de Jesus hoje. Gente, quando você vai ministrar para alguém, você for fazer uma visita, você vai orar pela pessoa, você tem que ampliar, expandir a sua esperança. Que é em cima dessa esperança que a tua fé pode atuar e fazer as coisas acontecerem. E que esperança é essa? Quando você vai visitar alguém, o Senhor está indo contigo, você está levando a água, você está levando fogo, a tua imposição de mãos tem poder, as coisas acontecem. Na hora que você abrir a boca, não é só você falando, é o Espírito de Deus que está falando através de você. A coisa vai fluir. Essa é a expectativa que nós temos que ter. Quando eu vou ensinar a palavra, eu tenho essa expectativa, não sou eu, é o Senhor. E quando a gente crê isso daí, nós ampliamos, expandimos a nossa esperança. E aí atuamos com a nossa fé em cima disso. O que quer que você faça, faça com amor, que esse poder vai fluir. Não adianta você abençoar alguém que você não perdoou, que você... Né, é aquela história, uma vez, eu nunca esqueço disso, eu falei para uma pessoa, olha, enquanto você não perdoar sua mãe, não adianta você orar por ela, porque você é o sacerdote que Deus está usando para alcançar a vida dela. Só que você ora por ela, ora e fala mal dela, reclama dela, critica. Quando você liberar perdão sobre ela, a tua oração vai gerar uma diferença na tua mãe. Dito e feito, né? A pessoa baixou a bola, mudou o espírito dela, o comportamento dela, a inclinação da alma em relação à mãe, né? Liberou perdão e sei lá, 5, 6 semanas depois a mãe estava convertida dentro da igreja. As coisas começaram a acontecer. Então isso é assim que o poder de Deus se manifesta. Fé, esperança e amor. Mas eu espero. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre mim. Da mesma forma como esteve sobre o Senhor Jesus. Por isso que nós podemos fazer as mesmas obras. Por isso que a igreja pode viver, nos dias de hoje, um mover muito mais intenso, muito mais forte, significativo de curas, de milagres extraordinários, que vão impactar esse mundo, né? de libertação de almas. Né? Uma das unções, né, que Jesus cita é para libertar os oprimidos do diabo. E oprimido do diabo não é um endemoniado. É aquela pessoa que está debaixo de opressão deste mundo. O mundo jaz no maligno. Essas pessoas que a gente fala aí, que metade da população mundial vai estar com ansiedade crônica ou depressão, né? Veja, a unção sobre a igreja para libertar essas vidas. Libertar os cativos, libertar os oprimidos, os angustiados de alma. Seguindo o texto aqui, né? O quanto nós desejamos esse agir de Deus desta forma intensa nas nossas vidas, ou através das nossas vidas, né? Davi um dia disse a Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Isto quer dizer que se a graça de Deus for sair da minha vida, me tire a vida. Tudo que a gente faz é pela graça. Não somos merecedores. Para ser batizado no Espírito, então, tem um programa de jejum de 7 dias, 9 passos para ser batizado no Espírito Santo, e isso e aquilo. Gente, é pela graça, que atua pela fé.
É assim que flui. Não é pelo seu merecimento. Você não merece nascer de novo. Você não merece o perdão. Você não merece o poder de Deus, o Espírito sobre você. Você não merece. E nunca vai merecer. Mas quando você entende que é pela graça e que é uma promessa de Deus que eu tenho direito a ela, aí o Espírito Santo flui. Porque você entendeu o caminho. Não acredite em 7 passos de sacrifício extraordinário, jejuns e buscas e isso e aquilo para ser batizado no Espírito Santo. Buscar é óbvio. Buscar e achareis. Né? Quer ser batizado no Espírito? Buscar e achareis. Isso serve para tudo. Se você pedir para o seu pai, né, um peixe, né, um pão, ele não vai te dar uma pedra. E Deus muito menos, é o Pai Celestial. Se você pedir a Ele o teu Espírito, o Espírito dele, Ele naturalmente vai te dar aquilo que você está pedindo. Tá? Então, esse fluir é um projeto, é um programa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Essa unção sobre é um programa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Só que ele não é um fim em si mesmo. Eu fui batizado no Espírito Santo, agora estou orando em línguas e tal, maravilha. Glória a Deus, cheguei onde queria estar. Não. O batismo é só um princípio. É só o início. O batismo no Espírito Santo é para você se tornar um iniciante. Você não se tornou um ancião ao ser batizado no Espírito Santo. Você se tornou um bebê na guerra. Você está no jardim de infância quando é batizado no Espírito Santo. Porque o objetivo não é o batismo. O batismo é um instrumento para se alcançar o objetivo. E o objetivo é o quê? Sejamos testemunhas poderosas do Senhor Jesus até os confins da terra. Esse é o objetivo. O objetivo é que a gente tenha poder fluindo para destruir as obras do diabo. Esse é o objetivo. É preciso entender, porque o diabo tenta nos desfazer dessa lógica, dessa compreensão. Queridos, nós estamos em guerra. Deus tirou a nossa alma deste mundo, mas nós continuamos aqui. Ele nos enviou de volta. Agora nós somos enviados dele para o mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo e fomos enviados. Nós somos a revolução dentro de um império das trevas. Então nós estamos em guerra. Não dá para você fugir dessa inteligência, desse raciocínio e dessa realidade espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Somos chamados para uma missão, né? Somos guerreiros do Senhor, portadores da paz, pacificadores. Não é guerra para matar ninguém, é guerra para salvar. Não é guerra para condenar ninguém, é guerra para salvar vidas. E veja, dentro dessa guerra, nós temos uma perspectiva de vitória, que a gente não pode perder de vista. Então aqui, quase no final da página 122, temos lá Romanos 8, de 31 a 39, depois você pode ler tudo. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então uma garantia, Deus está dizendo, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo falando. Vai fundo, gente, vive a tua vida no reino. Faz a obra. Ministra a verdade, a palavra, libera amor, ensina a fé, ensina a esperança. 2 Coríntios 2, de 14 a 17. Mas graças, porém, a Deus que em Jesus sempre nos conduz em triunfo.
É vitória, queridos. Há uma vitória determinada sobre as nossas vidas. Há uma vitória determinada sobre as nossas vidas. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Não fica desanimado, não. Eu venci o mundo, cara. Você vai ter aflição, mas a vitória é tua. Porque eu já venci. 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então são promessas claras de Deus para a gente se posicionar na batalha. Tá? Bom ânimo, não ter medo do inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente tem que ter noção que o inimigo é perigoso, o inimigo ele tem capacitações, ele é sujo, é mentiroso, né? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, tá? Vida cristã não é piquenique. Vida cristã é guerra. Mas é vida cristã. E é uma bênção, né? A gente canta muito, vamos entrar em Canaã e tal, tem, né, uma infinidade de músicas e, entre aspas, corinhos antigos, né? Se eu falo corinho hoje, vão achar que eu sou do milênio passado, mas uma coisa é verdade, né? Que há um ensinamento na igreja de que entramos no reino, agora estamos no reino, está tudo... Não, que nós entramos numa guerra. Só que agora a gente está do lado certo. Eu já estava numa guerra, só que eu estava derrotado e não sabia. Eu estava sendo destruído e levado à morte e não sabia. Agora eu sei. E agora eu estou do lado certo. Mas é uma guerra. O cristianismo é uma luta. Não é à toa que o escritor de Hebreus fala, né? Na vossa luta contra o pecado não tendes resistido ainda até ao sangue. Né? É uma batalha, é uma luta. A gente não tem que enganar ninguém, mas é também uma vida com uma esperança e uma convicção de que a vitória é nossa. Nós fomos selados por Ele, vamos chegar até o destino, vamos chegar até o final, glória a Deus. Né? Vamos para a página 123. No segundo parágrafo ali sublinhado, se você não está em guerra, alguma coisa está errada em sua vida. Quanto mais perto do fim, mais poder e graça precisamos para suportar as lutas. É uma convicção que eu tenho, que eu vejo, por exemplo, um casal do mundo, o diabo está lá para corromper, ele quer, né, atrapalhar aquele negócio. Mas ele tem um certo receio de perturbar demais, que se ele perturbar demais, a pessoa pode acabar buscando a Deus. A mulher pode começar a orar. O homem pode buscar um aconselhamento, quem sabe, né? E vai cair nas mãos de algum cristão. Então, sabe, por que perturbar tanto? Mas quando um casal está no evangelho, está no reino, o diabo pode fazer tudo para destruir aquele casamento, para roubar a paz. Por quê? Porque nós somos inimigos dele. E ele é nosso inimigo, por isso o diabo é chamado de adversário, ele é o inimigo. Tá? Então é natural que um casal cristão seja mais atacado do que um cara do mundo. Porque também para ter resultados vai precisar de muito mais ataque, porque ele tem melhores defesas. Um pastor, um líder, é muito mais atacado do que um outro irmão da igreja. Por quê? Porque ele está liderando vidas, se ele está
levando muito a palavra, é a oposição, né? Um vai contra o outro. Então, se o diabo derruba alguém assim, ele vai comprometer muito mais vidas. É menos um que estará lá para resgatar perdidos, para fazer a obra de Deus. Então, veja, vamos ler nesse quadrado aqui, esse texto em negrito, está aqui na página 123. Deus deu a terra aos filhos dos homens. O homem entregou a terra a Satanás, com toda a legalidade de agir aqui. Mas Jesus, o homem enviado por Deus, conquistou a terra de volta e a deu para a igreja. Satanás não faz mais o que ele quer aqui na terra, pois a igreja está aqui. E ele está fazendo muitas coisas ainda, porque a igreja está quieta. A igreja está dormindo. Porque a igreja não assume seu papel. E não pode assumir, talvez porque esteja sem poder. Está nos faltando o Espírito sobre. Está nos faltando a compreensão e a clareza de que o Espírito sobre é fundamental para sermos testemunhas, para lutarmos contra o inimigo. O Espírito sobre são as nossas armas. Jesus precisou do Espírito sobre. Ele fez o ministério com o Espírito sobre. Nós precisamos do Espírito sobre para fazermos a obra de Deus, para destruirmos as obras do diabo, para alcançarmos vidas. Precisamos. Assim é também em nossas vidas. O diabo faz muitas coisas ainda contra nós, pois não assumimos nossa posição em Cristo Jesus. Este capítulo, esta aula de hoje, é uma aula que nos chama a um posicionamento. Ela nos chama a uma revisão de postura. Ela nos chama a uma mudança de atitude. A mesma atitude que Jesus teve, né? Lucas 4:5, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Entendeu? O diabo aqui não estava mentindo, porque ele sabia que Jesus sabia disso. Ele estava dizendo, me foi dado, quem é que deu? Foram os homens. Por que ele se tornou Deus, com letra minúscula, deste século? Conforme o apóstolo Paulo fala em Coríntios, né? Por quê? Porque foi dado, essa autoridade caiu na mão dele. Por que o mundo jaz no maligno? Porque essa autoridade foi dada para ele. Tá? Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Depois, no verso 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Então ele lê esse texto profético do Antigo Testamento, né? E ele repete e diz, olha, isso daqui é o que está acontecendo agora. O Espírito Santo está sobre mim, para que essas coisas aconteçam, né? E veja, Jesus nos enviou da mesma forma que o Pai enviou a Jesus. Ele nos enviou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, disse o Senhor Jesus. Então esse enviar de Jesus é o mesmo que o Pai enviou Jesus. Este enviar inclui, obviamente e permanentemente, o Espírito sobre nós.
né? João 4,14, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água. Uma fonte de água. Tá? Então, quem tem sede, vem a mim e beba. É a igreja hoje. Precisa anunciar isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui tem água viva para a tua vida. Aqui a tua sede vai ser saciada. Aqui a tua história vai mudar. Aqui todos os teus significados de vida serão ressignificados. Aqui é uma nova história. Você pode ser uma nova criatura e começar tudo de novo. João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, né? Eu já li esse versículo agora há pouco, né? Rios de água viva fluirão do seu interior. Rios. Bota a mão no seu coração, assim no seu peito. Sente, são rios. Não é um rio só jorrando, são rios de água viva. Jorrando para a vida eterna. Fonte. Rios. Rios. Sinta esse fluir, perceba este fluir. Creia neste fluir. Amplie, expanda a sua esperança segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque ela é a verdade. Página 124. Sublinhado ali no final do segundo parágrafo. Muita coisa irá mudar em sua vida. Você é tão revestido de poder para ser testemunha real de Jesus na terra. Não, desculpa, você é então revestido de poder para ser testemunha real de Jesus na terra. Haverá também manifestações sobrenaturais, como falar em línguas estranhas e os demais dons do Espírito. Essa é a tua vida, esse é você. Esse é você. Não pare no batismo. O batismo é um começo, é uma porta para coisas maiores. O batismo no Espírito é uma abertura de um novo universo para você desvendar, para você entrar nele, para você mergulhar nele, para você viver nessa unção. Tá? É uma bênção, mas não fique só na bênção, passe para a área do poder. E lembre-se, Jesus recebeu o batismo e foi para o deserto. Primeira coisa que ele foi fazer. E ele foi para o deserto para quê? Porque ele tinha que se preparar para encontrar o diabo. Ele foi encarar o inimigo de frente, para que, primeiro, para começar a ministrar aqui na terra, eu vou encarar o inimigo de frente, vencê-lo, e aí eu vou para a luta. Isso não é a igreja toda que tem que fazer de novo. O Senhor já fez. E é na autoridade do nome dele que nós estamos indo adiante. A autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo, é assim que nós fluímos. A autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. É assim que nós fluímos. Poder e autoridade andam juntos na vida de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus. Poder do Espírito, autoridade no nome de Jesus, que nos foi outorgado, diz a Bíblia, nos foi dado, nos foi concedido, né, para a igreja. Aqui é algo que eu já venho falando, né? A gente já falou algumas vezes, mas tem pessoas que já nasceram de novo, são convertidas, foram batizadas nas águas e não têm o Espírito Santo, né? Como aqui em Atos 19:2, eles chegam lá e perguntam, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E a resposta foi, eu nunca nem ouvi falar do Espírito Santo. O que é isso? Né? Então,
em Atos 2,39, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa do batismo no Espírito Santo pertence a nós. Ela pertence a nós. Tá? Então, não é uma correria atrás dele, né? É um receber pela fé. Eu creio, eu recebo, eu fico cheio do Espírito Santo. Eu creio, eu recebo, eu fico cheio do Espírito Santo. É promessa, eu apenas creio nela para receber. E eu creio e recebo, em nome de Jesus. Tá? Veja, dom de línguas, a gente já falou bastante sobre isso, mas só uma breve lembrança, né? Você não vai ser possuído e começar a falar algo que você não quer falar. Você vai ser estimulado a falar, você vai ter um impulso de falar. O Espírito Santo não vai, vamos dizer, exercer possessão sobre a sua vida. Ele vai te encher, mas ele não vai te possuir, ele vai te encher. E nesse enchimento do Espírito Santo, ele vai mover a tua voz, a tua boca, né? O teu desejo de falar. Estou com palavras aqui que estão borbulhando dentro de mim, na minha mente, eu preciso abrir a boca e falar, e você começa a falar com as suas cordas vocais. Veja, é um ato de fé, não é uma coisa para se entender. Né? Não é uma coisa para se entender. Como é que você vai provar que Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás? Esse tipo de prova científica não existe. Tem as testemunhas do Senhor. Por que a gente vai crendo cada vez mais? Porque a gente vai começando a experimentar mais milagres. Aprendendo a ouvir de Deus, você ouve determinada coisa, Deus falou contigo, aquilo muda teu coração, muda tua mente. Né? Em algum momento você vê alguém sendo curado. Né? Eu só tive no ministério até hoje 2 experiências de cura de pessoas cegas. Mas são 2, eu me lembro perfeitamente delas. Né? Eu tive inúmeras curas de pessoas com câncer. Então, essas curas, elas vão te testemunhando o quê? Que esse Jesus, que ressuscitou há 2000 anos atrás, e me deu o nome dele para usar, e o Espírito Santo está dentro de mim para fazer essa obra, eu tenho experiências orando e pessoas sendo curadas. Eu tenho experiência com isso, com aquilo outro. Nós vamos crescendo e aquilo vai aumentando a nossa fé e aumentando a fé daqueles que estão vendo. Pelos sinais, pela palavra, pela busca, né? A fé vai se desenvolvendo, vai sendo fortalecida. Tá? Então essa experiência com o Espírito de Deus, esse fluir, ele vai tocando, edificando vidas, mexendo com a vida das pessoas. Mas entenda, você abre a boca e as línguas vão fluir. E seja a paz de Cristo o hábito do teu coração. Comece a orar, se livra da racionalidade, às vezes o racionalismo te trava. Comece a orar em línguas, deixa sair as palavras que estão saindo. Não se incomode. Se tem vergonha, se tua racionalidade te bloqueia, tudo, começa devagar. Vai orando baixinho, vai falando, deixa se fluir. Você vai começar a sentir paz, você vai começar a sentir uma presença maior do Senhor dentro de você. Você vai sentir um borbulhar. Essas coisas vão dominando, porque quando você ora em línguas, o teu espírito está sendo edificado. Então entra nesse fluir. Comece a usar esse dom. Se você é crente há muito tempo e está, parado, cara, ora em línguas, ora, flui. Ora um pouco em línguas, você não está sabendo como orar, ora um tanto em línguas, depois ora no entendimento e ora em línguas de novo. Esse fluir vai mexer com a tua vida. Esse fluir vai mexer com as circunstâncias à tua volta. Esse fluir de línguas no Espírito vai... Qual seria a palavra adequada? Como uma galinha chocando o ovo, né?
colocando o calor do seu corpo lá em cima do ovo. Esse fluir do dom de línguas é como chocar do projeto de Deus na tua vida. Ele está sendo desenvolvido, ele está sendo preparado, ele está sendo trabalhado. Ore em línguas. Está com momentos críticos na vida, ore em línguas. Você não está sabendo como orar sobre esse assunto, você está na dúvida se é da vontade de Deus ou não, ore em línguas. O Espírito Santo vai te dar convicção na direção, no caminho, na oração certa, ore em línguas. Não estou entendendo a palavra de Deus sobre isso, sobre aquilo, estou lendo aqui, Deus, não estou entendendo. Ora um pouco em línguas. Porque quando você ora em línguas, em espírito, você fala mistérios. E às vezes os mistérios que você está falando são as respostas àquilo que você está em dúvida. Deus está clareando para você. Esse fluir em línguas vai te levar a dons maiores. Vamos na última parte dessa aula aqui, página 125, tá? Não assim uma mudança de assunto, mas é um foco bem específico. Veja, nós vamos falar agora sobre dons, ministérios e realizações de propósitos. Dons, ministérios, realizações. Podem ser chamados também de dons, ou talentos, ou virtudes. Pode ser chamados de ministérios ou serviços. E podem ser chamados de realizações ou formas de manifestação, ou formas de atuar. Tá? Então, 1 Coríntios 12, eu botei duas traduções aqui, do mesmo versículo, dos mesmos 3 versículos, 12 de 4 a 6. A primeira é a Nova Versão Internacional, a segunda é João Ferreira de Almeida. Tá? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Perceba a Trindade neste versículo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Tá? Então, o Espírito Santo, Senhor Jesus e Deus Pai. Espírito, Senhor e Deus. Na tradução da João Ferreira de Almeida, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem é que nos dá os dons? É o Espírito Santo. A Bíblia, depois mais à frente, vai nos afirmar, através do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo distribui seus dons como lhe apraz, como lhe agrada. É uma manifestação do Espírito. Ele é quem dá os dons. Tá? Seguindo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quem é que dá, na tradução anterior falou-se de ministérios, aqui a tradução é serviço. São coisas parecidas, o ministro é um servo, ministrar é a mesma coisa que servir. Tá? Então, eu vejo assim muito na Bíblia que quando é um dom ministerial, de apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, um dom ministerial, tá? Nós estamos chamando de ministérios. E quando você é uma pessoa, olha, tem um chamado na área de evangelismo, você não é o evangelista, o ministério do evangelista, mas você se sente chamado, envolvido no ministério evangelístico. Eu não sou o evangelista, mas eu sou um evangelista. Eu evangelizo, eu gosto de chamar, eu quero participar das atividades na rua, em visitas, no hospital, na favela, sei lá, na rua, vamos fazer um programa, um teatro, vamos
né, para evangelizar, você sente esse chamado. Então isso se chama o quê? Serviço. Você não é um ministro evangelista, você é um servo, você é um discípulo, você é um diácono evangelista, né? Alguém que está servindo dentro da área de evangelista. Estou servindo dentro da área de louvor, são serviços. Quem é que te chama para o ministério ou para o serviço? Você pega todo o início das cartas, eles quase que de uma só forma se repetem, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser. Então, quando ele fala apóstolo de Jesus Cristo, ele diz que foi chamado por Jesus. Então, esse chamado, quem é que dá o ministério? Quem é que dá o serviço que a gente faz na igreja, no reino de Deus? É Jesus. É o Senhor Jesus. É a forma de atuação do Deus Trino no meio, né, da luta espiritual, da guerra espiritual, a forma que eles escolheram para agir. Tá? E as realizações ou formas de atuação, como a gente leu antes. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tá? Então, as realizações são decisões do Pai. A forma de atuação, que é a mesma coisa que a realização, é uma decisão do Pai. Eu sou um evangelista. Mas qual é a forma de atuação que eu vou fazer? Qual é a realização que o Pai quer para esse chamado que Jesus me deu? Né? Me chamou para evangelizar, né? O Espírito Santo me deu dons, palavra, amor, dom de misericórdia, né? Vários dons que o Espírito Santo te deu, né? Às vezes até profecia, né? Para evangelizar, a profecia também é para evangelizar, né? Discernimento de espírito, várias coisas, né? Vários dons a gente pode ter recebido pelo Espírito Santo para exercer o chamado que Jesus tem para a nossa vida. Mas qual é a realização que Deus quer para mim? Eu quero que você vá ser um evangelista na Etiópia. Eu quero que você vá falar aos ricos. Eu quero que você vá falar aos pobres. Eu quero que você vá fazer um trabalho com os médicos. Eu quero que você vá atuar na área de teatro. Eu quero que você vá ser um atleta de Cristo, né? Vai trabalhar nesse ministério, vai evangelizar atletas de Cristo. Essa é a realização, é a forma de atuação. Tá? Começa a ficar claro para você isso? Então, para nós, como é que a coisa funciona? Eu me converti, estou lá na igreja, fui batizado no Espírito Santo, eu começo a ser usado por Deus. Começo a ser usado em que áreas? O que eu estou fazendo que eu sou diferente dos outros? Faço um pouco melhor do que a grande maioria. Né? Quais são os talentos, dons ou virtudes que estão fluindo através da minha vida? E aí eu vou identificando aonde Deus está me posicionando. Tá? E eu sinto um chamado. Jesus foi e me chamou. Me chamou para quê? Né? Para atuar na área, na diaconia da igreja. Você vai ser alguém que vai organizar a igreja, vai deixar ela limpa, vai deixar ela pronta, vai se envolver na recepção, você vai cuidar de vidas. Essas pessoas novas que entram na igreja, você vai pegar o telefone, você vai ligar para elas durante a semana, você vai orar por elas, você vai se envolver, você vai convencê-las a fazer um curso de novos membros, ou depende da estrutura que a sua igreja tem trabalhado, né? Mas é um chamado. Mas eu posso ter chamados maiores? Pode ter chamados maiores depois. Esse é o teu chamado atual. O que é para eu fazer hoje? Onde está o meu chamado? Onde está o meu talento para isso daí? Né? Então, esse fluir em cada chamada, em cada talento, em cada situação específica, ele requer determinados dons para que eu exerça com qualidade aquele chamado de Jesus. Tá? E aí eu vou crescendo, aí vou vendo que Deus
Daqui a pouco o Senhor me chama para uma coisa maior, eu sinto um outro chamado, né? Mas é para fazer o que com esse chamado? Para ir para tal lugar, é para fazer esse trabalho aqui, é para atuar desta forma. E quem é que decidiu a forma, aonde, como, o que? É o Pai. Só que como é que isso funciona para o Pai? Como é que isso funciona para Jesus e para o Espírito Santo? Para nós é nessa direção. A gente começou pelos perceber os dons, que virtudes nós temos e tal. Aí eu começo a entender o chamado que eu tenho, aí eu vou fluindo mais nele, aí eu vejo que tem um chamado maior, e aí eu vou começar a entender, Deus quer que eu faça desta forma, Deus quer que eu realize assim, que eu realize naquele local, que eu realize nesse horário, que eu realize... Eu vou do dom para o chamado, do chamado para a realização, ou forma de atuação. Mas como é que acontece no reino isso daí? Acontece ao contrário, no planejamento, né? Então vamos ver alguns casos aqui. Por exemplo, Davi. 1 Samuel 16:13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Ele foi ungido para ser rei. Ele falou, fica quieto, senão Saul vai te matar. Não fala para ninguém o que aconteceu aqui. Não conta para ninguém. Gente, Samuel ungiu a Davi nesse dia e Davi veio a se tornar rei, eu não me lembro a data, mas eu tenho a impressão que são 30 a 38 anos depois. 30 a 38 anos depois. Como é que começou esse projeto? Por que Samuel foi lá e ungiu? Porque Deus havia dito para ele, eu vou levantar um novo rei segundo o meu coração, um rei que seja segundo o meu coração. Aonde começou o propósito? Aonde começou a realização, a forma de atuação? Foi com Deus. Deus viu uma necessidade e ele queria exercer um plano. Ele decidiu a forma de atuação. Tá? E aí houve um chamado para Davi. Davi recebeu um chamado. Foi ungido com óleo. Unção consagra o chamado. Estava consagrando Davi para o chamado. E a partir daquele dia o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Então, o poder de Deus começou a se manifestar na vida de Davi. Os dons, a capacitação. Especificamente, não são os dons espirituais. Não deixam de ser espirituais, mas não no contexto de 1 Coríntios. Tá? Os dons são espirituais, mas que dom que Davi precisava? De liderança, de fé, de coragem, de ousadia, de estratégia. Várias características tinham que ser forjadas em Davi para que ele se tornasse esse homem. É óbvio que Deus já estava de olho nele antes disso, quando ele matou o leão defendendo as ovelhas do pai. Ele começa com coisas menores, ele defendendo as ovelhas do pai terreno, para depois, muitos anos depois, ele se tornar rei. Primeiro vai lá no exército, torna comandante, guerreiro, e para fazer o quê? Para proteger as ovelhas do Pai Celestial. Deus começa pelas coisas menores e joga para as maiores. Mas como é que começou o processo? Deus viu uma necessidade, ele tinha um plano, uma realização a ser feita. Eu quero esta nação governada por um rei segundo o meu coração. E essa nação vai fluir de uma forma muito melhor do que com Saul. Então ele tinha uma realização, uma forma de atuação. E aí foi escolhido quem?
Davi. E depois da escolha de Davi, Davi é apoderado pelo Espírito Santo, para que tenha o desenvolvimento da capacitação para aquele chamado que vai atender uma realização que o pai quer fazer. 1 Samuel 17. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O que é isso, gente? O que é isso? Ele tinha 15 anos aqui. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então, o que Deus estava fazendo com Davi, com aquele leão, com aquele urso? Ele estava trabalhando a coragem, trabalhando a ousadia, desenvolvendo a fé, a autoridade, a fidelidade. Ele arriscou a própria vida para salvar as ovelhas do pai, ele arriscaria a própria vida para encarar aquele filisteu e vencê-lo. Isso é maravilhoso, gente. Né? Então, realizações, né? Eu coloquei aqui embaixo: dons, coragem, fidelidade, força, estratégia de luta, habilidade para guerrear, o chamado, ministério ao serviço, rei e guerreiro, né? As realizações: vencer os inimigos de Israel e liderar a nação a ser a mais poderosa de seu tempo por andar com o Senhor. Essa era a realização que o pai queria, né? Vamos ver um pouco mais aqui esses textos bíblicos de Efésios, também em duas traduções, João Ferreira de Almeida e NVI. JFA: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá? Então ele está dizendo que, olha, as realizações, a forma de atuação, Deus preparou de antemão. Agora, Jesus vai te chamar, o Espírito Santo vai te dar os dons para isso. NVI: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Qual era o propósito de Deus? Deus precisava de um libertador para as tribos de Israel, escravas no Egito. Ele escolheu Moisés. Veja, Moisés foi chamado por Jesus, né? Jesus chama Moisés e o envia para libertar Israel. Lembra com quem que Moisés falava face a face? Era com Jeová, né? Porque o Pai é o Deus invisível. E quem vê a glória do Pai morre. A gente só vai poder ver a glória do Pai de novo quando o nosso corpo estiver preparado para isso, né? E porque estamos lavados no sangue de Jesus. Senão morria. Não aguentava a presença de Deus, né? Então, um detalhe importante nessa história: tudo que acontece na tua vida hoje tem um objetivo e um propósito dentro do chamado de Deus para a tua vida. Lembra do versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Tudo que acontece na minha ou na tua vida é para o nosso bem, de acordo ou na direção do propósito que Deus tem para nós. Dentro daquilo que Ele quer nos usar, dentro das realizações ou obras que Ele quer
está nos chamando para viver, para praticar. Deus tinha um propósito. Jesus chama Moisés e o envia para libertar Israel. E aí, ele precisa de dons. Ele precisa de uma capacitação. Qual é a capacitação que Deus dá? A vara. É o símbolo do poder. É a vara que Deus coloca na mão de Moisés. E depois na mão de Arão também, outra vara. A vara representa a capacitação extraordinária do Espírito Santo para Moisés atender bem ao chamado de Jesus para realizar a obra do Pai. A vara era um símbolo do Espírito Santo atuando, através da vida de Moisés. Jesus foi quem chamou Moisés na sarça ardente, Veja, Moisés foi formado no palácio no Egito. Ele teve aula com os melhores professores da sua época, naquele mundo. Ele foi treinado para a guerra, como eram todos os príncipes egípcios. Nível de combate altíssimo. Ele aprendeu a falar e escrever em algumas línguas. Ele era totalmente letrado. O que Deus usou Moisés depois? Quando o povo foi para o deserto, era um povo escravo. Não tinha um treinamento militar. Quem era o único que tinha treinamento militar? Moisés. E o povo judeu se tornou, posteriormente, um grande exército. Mas quem era o único que tinha treinamento militar? Moisés. E ele usou essa capacitação de Moisés lá na frente. Quem que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia? Os 5 livros do Pentateuco? Moisés. Que varre toda a história desde lá atrás, desde Adão. Desde a criação, diante da criação do mundo. Quem escreveu Moisés? Aonde que ele aprendeu a escrever tão bem? No palácio. Quem é que colocou ele no palácio? Foi o Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Deus nos empurra para o seu propósito. Nada que acontece nas nossas vidas é tempo perdido. Tudo vai ser usado. Todas as suas habilidades, tudo aquilo que você está desenvolvendo vai ser usado. E Deus usou. Como usou o treinamento de Davi lá com as ovelhas do pai. Davi estava sendo formado, forjado, preparado. Você e todos nós estamos sendo formados, forjados, preparados e empurrados na direção do propósito de Deus. Tudo que acontece conosco é bom. É para o nosso bem e vai nos jogar mais para o propósito de Deus para as nossas vidas. O que for aparentemente ruim ou o que for essencialmente, aparentemente bom. Tudo coopera para o nosso bem, segundo este propósito de Deus. Apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, propósito do Pai, evangelizar os gentios. Essa era a realização que o Pai queria. Vai ser apóstolo para os gentios. Paulo queria ser apóstolo para os gentios? Não, ele queria ser apóstolo para os judeus. Mas o chamado dele, de Deus para a vida dele, era o quê? O propósito de Deus era evangelizar os gentios. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem outro daqueles concílios, como aquele que foi façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como aquele que foi quem há de ir por nós, a quem enviarei? E Jesus responde, envia-me a mim, Senhor. Em um outro desses concílios, o Pai dizendo, olha, eu quero ter um evangelista para os gentios.
Os discípulos não estão plenamente adequados. Eu quero um evangelista para os gentios. E aí quem é que escolhe? Chama Paulo? Jesus. Paulo escreve isso nas cartas. Chamado por Jesus Cristo para o apostolado. O chamado, o ministério é dado a ele por Jesus. E quem é que dá os dons para Paulo, a capacitação? É o Espírito Santo. Então o Pai quer uma realização, ele fala lá com o Filho e o Espírito Santo, o Filho vai lá, escolhe alguém, é esse cara aqui, né? É Paulo. E aí o Espírito Santo faz o quê? Ele capacita Paulo para fazer essa obra. O Espírito sobre. Né? Ele capacita Paulo para fazer este chamado de evangelizar os gentios, ser o apóstolo dos gentios. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. E por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então o envio, né, ele é enviado, como Jesus falou, né? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Né? E por que ele insere o Pai no envio? Porque o Pai é que escolheu a realização. Eu quero essa realização. E Jesus fala, ok, vamos fazer isso. E eu vou chamar Paulo para fazer esse trabalho. E assim foi. E assim acontece nas nossas vidas. Há inúmeras realizações para Deus fazer nesta terra. E quem é braço, perna, tronco, pescoço, dedos, pés, canelas, né, joelhos, quem é tudo isso de Jesus? É a igreja, o corpo vivo de Cristo. Somos nós. Nós somos estas pessoas para fazer, realizar os inúmeros propósitos, infindáveis propósitos de Deus para a nossa geração, para a geração que vem depois. Senhor, capacita-nos a fazer a Tua obra, Senhor, que possamos aprender a fluir no Teu fogo, fluir no Teu Espírito, fluir no Teu amor, cheios de fé e com uma esperança ampla, larga, profunda, para que, Senhor, a Tua obra possa ser viva e atuante através de nós, Senhor. Usa cada um de nós, Pai. Usa cada um desses Teus filhos e filhas que estão aqui nesse curso conosco, Pai. Que sejam formados, que sejam treinados, que sejam desenvolvidos, que sejam poderosamente usados por Ti, Pai. Que todos os dons espirituais possam fluir, Senhor, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Que haja um grande mover do Teu Espírito, grandes avivamentos sobre tudo aquilo que está à nossa volta, todos aqueles que estão no nosso caminho. Que assim seja em nome de Jesus. Dá-nos graça, dá-nos, Senhor, capacitação, dá-nos, Senhor, o amor, a fé e a esperança para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Em nome de Jesus Cristo. Amém.